Beleza, um outro conceito muito visto no ramo da geometria é a definição de semiperímetro, tá? Como o próprio nome diz, semi, metade, perímetro, perímetro. Então, a definição disso vai ser o quê? É basicamente igual a metade do perímetro, beleza? Então, se o perímetro vale A mais B mais C, né, que é a soma das três medidas dos lados, quanto vale o semiperímetro? O semiperímetro vale a metade, o meio, vezes quem? A mais B mais C, tá? Ou seja, pega A mais B mais C e divide por 2. Então tá, né? Agora que a gente viu perímetro e semiperímetro, vamos pro ponto principal, digamos assim, da aula, né? Vamos ver área, beleza? O que seria área, né? Vamos só para definição. Beleza, vamos para definição de área. Basicamente a gente pode definir área como sendo a medida da quantidade de espaço ocupado pelo triângulo, tá? Essa definição de área, ela vale para todas as figuras, tá? Então, se tivesse um quadrado, a definição de área seria a medida da quantidade de espaço ocupado pelo quadrado, beleza? Aqui tu pode, para generalizar, né, só trocar o triângulo pela figura, beleza? Beleza, né, galera? Então, ó, vamos juntar tudo que a gente viu até agora e vamos ver como calcula a área de um triângulo, tá? Ó, o que a gente viu o primeiro tópico da aula, né? A gente viu a altura de um triângulo, né? Então, vamos traçar a altura desse triângulo saindo do ponto A, por exemplo, tá? Aqui, então, a gente tem HA, tá? Beleza? HA é só um nome, tá? Beleza? Você pode chamar como quiser. E um outro nome, né? Que a gente pode chamar o lado BC é Azinho, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Dado uma altura do triângulo e um lado e a medida do lado oposto a essa altura, digamos assim, né, relativa a essa altura, como que vai ser o cálculo da área? A área do triângulo ABC vai ser HA vezes A sobre 2, tá? Tranquilo? Essa é a altura, essa é a área, é o cálculo da área de um triângulo ABC, tá? A gente pega uma altura dele e multiplica pelo lado oposto, beleza? Ao ponto onde a gente traçou a altura, tá? E divide por 2, beleza? Nunca se esqueça desse sobre 2, tá? Beleza. E aí vocês podem estar se perguntando também se... então o cálculo da área ela pode ser feita só com uma altura e um lado, é? A resposta é não, né? Obviamente. O que acontece? A altura ela também pode ser escrita utilizando outra altura e outro lado, beleza? Então, ó, seja a altura traçada a partir de B até o lado AC, no caso a gente vai chamar de HB, e a medida do lado AC sendo B, tá? Então, uma outra forma de dizer essa área, de calcular essa área, vai ser como? Vai ser HB vezes B sobre 2, ok? Ou seja, vai ser a altura de B, a altura traçada a partir de B, vezes o lado oposto a B, no caso AC, né, de Bzinho, dividido por 2, tá? Ou seja, é sempre a altura a partir de um ponto vezes o lado oposto a esse ponto, sobre 2. Beleza? Nunca se esqueça desse sobre 2, tá? E, finalmente, se a gente quiser calcular a altura
em relação a C, a gente pode também. A altura em relação a C vai ser HC vezes Czinho sobre 2, tá? Onde, peraí, deixa só... Onde esse lado é Czinho, e se a gente traçar a altura, esse lado vai ser Hzinho de C. Então, a altura saindo de C vezes o lado oposto a C, Czinho sobre 2, beleza? Então essas são as três fórmulas. E assim, é claro, no futuro a gente vai ver outras formas de calcular a área de um triângulo. Só que, no geral, as três formas básicas, digamos assim, para calcular a área de um triângulo. E lembrando, tá, galera? No caso de um triângulo obtusângulo, tá? Por que eu sempre chamo a atenção no caso do triângulo obtusângulo, né? Justamente porque às vezes fica meio confuso tu conseguir ver isso, né? Isso aqui, ó, como é que a gente calcula a área desse triângulo ABC obtusângulo? A gente primeiro traça a altura, lembra, né? Traça a altura em relação ao ponto. Vou traçar do ponto A aqui. Vai ser, esse carinha vai ser HA. Bateu aqui no ponto D, tá? Ponto D. E a gente pega, ó, atenção, tá? A gente pega a medida do lado oposto. Então, esse carinha é Azinho, tá? BC é Azinho. A altura AD é HA, tá? Então, a área do triângulo ABC vai ser quem? Vai ser, lembra, a altura vezes o lado oposto, Azinho sobre 2, tá? Não é HA vezes CD sobre 2. É HA vezes Azinho sobre 2, tá? Show? Então, tome muito cuidado com isso.